Qual a relação entre promessa e obediência? Deus precisa da nossa obediência para poder realizar ou cumprir as suas promessas? Qual a relação entre a soberania de Deus e a limitação humana? Até onde isso interfere no cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas? A paz do Senhor Jesus. Iremos iniciar mais uma lição bíblica da Escola Dominical e hoje estaremos estudando sobre as promessas e obediência. Lição de número 4 da lição dos adultos da CPAD. Estamos estudando o quarto trimestre de 2024, que tem por tema geral as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, hoje estaremos estudando a lição de número 4 e estas e outras perguntas e respostas nós estaremos obtendo durante a aula. Então, convido você a ficar até o final, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós temos por objetivos da lição e nós vamos trabalhar com os objetivos da lição. São 3 objetivos que remetem aos 3 tópicos da lição. Então estaremos abordando esses objetivos e com isso estaremos trazendo esclarecimento sobre toda a lição, abordando todos os tópicos. Então, por exemplo, primeiro objetivo da lição: apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. E este é o tópico 1, é o tópico primeiro, ok? Então nós vamos apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Quais são os termos da aliança, do pacto, do concerto que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento? Então, abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que diz assim: se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, o primeiro pacto, o primeiro concerto, a primeira aliança de Deus com o povo no deserto está aqui registrado em Êxodo 19, e ele deixa algumas observações que nos leva a concluir que essa promessa de Êxodo 19, versículo 5, ela é 100% condicional. Ela é 100%, ela tem uma condição. E qual é essa condição? Obedecer. Observe no versículo: se diligentemente ouvires a minha voz. Esse se é condição, é condicional. E guardares. Então já mostra aqui também que é preciso guardar o meu concerto. Então, se você obedecer, se você ouvir, se você guardar, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Então toda a terra já é do Senhor, mas Deus estava ali estabelecendo um pacto, uma aliança com o povo de Israel, onde eles seriam a propriedade peculiar do Senhor, se eles ouvissem e guardassem os mandamentos, os estatutos que o Senhor estava ali propondo a eles através das leis. Na nova versão tradicional, transformadora, o mesmo versículo está escrito da seguinte forma: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Então aqui está a palavra obedecer, já transliterada, já de uma forma bem clara, na nova versão transformadora. Em Deuteronômio 29, do 1, versículo 9 ao 13, vai dizer assim: estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpre-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós, todos os que hoje estáis perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciões e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde o rachador da lenha até o tirador da água, para entrares na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz convosco.
para que hoje te confirmes por seu povo e ele te seja por Deus, como se tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sendo assim, os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento eram firmados na fidelidade de Deus e na obediência do povo. Era as duas coisas, Deus, a fidelidade de Deus e a obediência do povo. Isso resultaria em bênçãos, isso resultaria em cumprimento das promessas. Nós sabemos que Deus sempre permanece fiel, então a parte de Deus já estaria assegurada. Agora tem a parte do povo. O povo precisava obedecer, o povo precisava cumprir as ordens, cumprir os mandamentos. E nós vemos aqui algo interessante. Desde a criança até o ancião e até o estrangeiro que estava no meio do povo deveriam guardar os mandamentos e a aliança, aquele concerto que estava sendo realizado. Nós podemos observar isso nas bênçãos, na aliança de Deus e maldições no Monte Gerazim. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Então, Gerazim era uma montanha com aproximadamente 940 metros de altura. Estava na Palestina Central, ao sul do vale onde se localizava a cidade de Siquém. Chamada também de Siquém, chamada também de Monte de Bênçãos, porque foi dali que Moisés disse que as bênçãos deveriam ser pronunciadas no Monte Gerizim. Deuteronômio capítulo 11, versículo 29. E o texto bíblico em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diz o seguinte: e serás que, observe, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas nações virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas velhas. Bendito o teu cesto e as tuas amassadeiras. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. O Senhor te entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho cairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, o teu Deus. O Senhor te confirmará para si mesmo como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre e do fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, e o céu para dar chuva à tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Versículo 14. Se não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Então observe que o versículo 14, ele fecha os demais versículos. Se não te desviares de todas as palavras que hoje eu te ordeno. Então são bênçãos condicionais, são promessas condicionais. Deus é soberano. Deus é poderoso, Deus é fiel para cumprir com as suas palavras, mas Ele, pela sua própria soberania, Ele põe um limitador, Ele põe uma condição. Se obedecerdes, se ouvirdes, se cumprirdes, se não se desviardes, eu cumprirei com todas as promessas. Então, os termos do concerto é a obediência. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, nós vemos que no Antigo Testamento, a obediência tinha uma relação direta com o cumprimento da promessa
na vida do povo de Israel. Então, se eles obedecessem, se eles fossem fiéis, eles seriam alcançados com todas as promessas de bênção. Porém, se eles desobedecessem, se eles fossem infiéis, se eles fossem idólatras, eles seriam também alcançados com todas as promessas de maldições. Então, Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. E aí nós vamos para o tópico de número 2, ou o objetivo 2 da lição, que nós temos aí: mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo concerto. É o segundo objetivo da lição, e ele se remete ao tópico 2, mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo concerto ou no Novo Testamento, tá? Então Jesus instituiu uma nova aliança, um novo concerto, firmado não em sacrifícios, mas em obediência, e devido a uma mudança de vida. O Novo Testamento é arrependimento e a mudança de vida. Em Jeremias, vemos o profeta dizendo que Deus iria escrever as suas leis não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. O novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias, e aí faz referência a Hebreus 8:10, e em vista disso podemos afirmar que o novo pacto é uma nova promessa de graça e de amor de Deus aos que responderem com arrependimento à fé, e fé à oferta da salvação. Então Jesus vem estabelecer uma nova aliança, uma aliança baseada não em sacrifícios, mas na graça, onde Jesus é o próprio sacrifício e a partir de então agora é graça, mas tem também que obedecer a palavra de Jesus, obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Afinal de contas, ele vai dizer no livro de João que quem me ama, obedece os meus mandamentos, né? Então, os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor Jesus ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Então, a obediência também está ligada ao novo pacto. Isso significa que conosco esse amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, então Jesus deixa o exemplo de obediência, não pode ser apenas de palavras, mas tem que ser em atos, em ações, né? Desta forma podemos desfrutar das bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. O apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 22, vai dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, no Novo Testamento, no Novo Concerto, a obediência também é requerida. É um princípio básico para se receber as bênçãos de Deus. Nós ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, são versículos que nos mostram que é necessário obediência, andar em temor, andar em obediência, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos espirituais e materiais que o Senhor Jesus nos tem prometido. E aí, o tópico 3, ou o terceiro objetivo da lição, vai dizer: refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então, o objetivo da lição número 3, que remete ao tópico 3, vai dizer: refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 23, vai dizer ali que bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É necessário estar em Cristo para receber as bênçãos de Deus. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. 2 Coríntios capítulo 3, 4 e 6. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espirituais que abarcam todas as áreas da nossa vida. Então, a obediência, ela propicia bênção. A obediência é uma porta para receber a bênção. A entrada no reino de Deus promove justiça e paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz, que excede todo entendimento, torna-se realidade em nós. Então são algumas bênçãos: salvação,
paz, liberdade, participar das bênçãos celestiais, são todas bênçãos que nós agora recebemos através de Cristo. A paz que excede todo entendimento, conforme Paulo diz em Efésios 4:7, é uma realidade em nós e é algo que é dado por Deus através de Cristo, e isso tudo é proveniente da obediência, né? É aquela paz que Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Assim a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Agora nós somos templo do Espírito Santo, então só é possível ser templo do Espírito Santo quando nós já recebemos Jesus em nossas vidas e andamos com Cristo. A alegria, o fruto do Espírito, ele age em nós de uma forma maravilhosa, trazendo paz, longanimidade, temperança, bondade, fé, mansidão, amor. Todas essas coisas são resultados de uma vida com Cristo, né? Então, veja bem, existe uma relação entre a obediência e a promessa. As promessas, nesse contexto, são todas condicionais. Se obedecerdes, se ouvirdes, se seguirdes, se nós formos crentes sinceros, se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor Jesus, então nós recebemos as bênçãos de Deus em nossa vida material, em nossa vida espiritual. Então, as promessas, nesse contexto, são sempre condicionais. No Antigo Testamento, relacionadas à lei, e há a promessa de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem recebe os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência. Deus precisa da nossa obediência para realizar as suas promessas? Nesse contexto, sim, porque são promessas condicionais. Se eu não for obediente, eu não vou receber as promessas de bênçãos para a minha vida. E qual a relação entre a soberania de Deus e a limitação humana? Deus continua soberano em todas as ações. O que importa, o que impede, aliás, de receber as bênçãos, não é Deus. O problema não está em Deus. Não é que ele não tenha poder para fazer. É que ele estabeleceu regras, estabeleceu princípios, e a limitação humana vai fazer com que seja desobediente, às vezes, e essa desobediência gera a falta de receber o cumprimento da promessa, tá? A falta da fé, a falta de obediência, a falta de temor, a rebeldia, isso tudo impede de que Deus, às vezes, cumpra em nós as suas promessas. Mas isso não é uma fraqueza de Deus, não é um problema relacionado a Deus, mas é um problema relacionado a nós. Então, nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento, quanto na perspectiva do Novo Testamento. Nós vimos que, a despeito do pacto ter superado o Antigo, o novo pacto superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Então nós trabalhamos com princípios. Deus é um Deus de princípios e ele estabeleceu o princípio da obediência como fator requisitante de se receber algumas bênçãos, tá? Então, seja fiel ao Senhor, seja obediente à sua palavra e com certeza as promessas de Deus te alcançarão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.